Vocês estão prestes a ouvir uma história que, por décadas, permaneceu enterrada entre papéis amarelados, carimbos apagados e assinaturas que alguém tentou fazer desaparecer. No fundo de uma sala sem janelas, em uma ala pouco visitada de um arquivo militar, havia uma pasta fina demais para chamar atenção e pesada demais para ser ignorada. Na capa, escrita em tinta já quase marrom pelo tempo, aparecia uma frase simples, burocrática, quase sem vida: manter lacrado, acesso restrito por tempo indeterminado. Nada de heroísmo, nada de glória, nada de pátria, apenas uma ordem para esquecer. Dentro daquela pasta havia o nome de um homem que oficialmente quase nunca existiu. Um sargento brasileiro, mecânico de formação, enviado à Europa com a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Um daqueles homens que atravessaram o Atlântico acreditando que iriam lutar contra o fascismo nas montanhas da Itália, mas que acabaram encontrando também outro inimigo: a rigidez absurda dos regulamentos. O primeiro documento era seco, frio, impessoal. Uma sentença. O tribunal militar declarava o sargento culpado por destruição deliberada de patrimônio aliado, modificação não autorizada de equipamento de campanha e conduta incompatível com a disciplina em zona de guerra. A pena: morte por fuzilamento. Pensem nisso por um instante. Não era uma sentença por deserção. Não era por covardia diante do inimigo. Não era por traição. Queriam matar aquele homem porque ele havia pegado ferramentas, chapas de aço, peças abandonadas, um caminhão condenado e uma arma que ninguém sabia mais como usar. E com tudo isso, construído algo que não constava em nenhum manual. Algo feio, instável, impossível, mas algo que ainda podia lutar. O detalhe mais perturbador estava algumas páginas depois. A folha que deveria confirmar a execução da sentença havia sido arrancada, não removida com cuidado, não destacada por um funcionário meticuloso, arrancada à força, deixando pedaços de papel presos à lombada da pasta, como se alguém, muitos anos antes, tivesse decidido apagar aquele momento com as próprias mãos. No lugar dela, havia outro documento, um relatório de combate. E nesse relatório, assinado menos de 24 horas depois da sentença, o mesmo sargento condenado à morte era recomendado para uma condecoração por bravura em ação. O texto dizia que sua iniciativa havia impedido o colapso de uma posição avançada, salvado dezenas de soldados brasileiros e atrasado uma ofensiva alemã nas montanhas italianas. Como isso era possível? Como um sabotador se transformava em herói no intervalo de uma única madrugada? Como um homem que deveria estar diante de um pelotão de fuzilamento acabava sendo citado como responsável por salvar uma unidade inteira? A resposta não estava nos discursos oficiais, nem nas fotografias posadas, nem nos livros escolares que resumem a guerra em mapas e datas. A resposta estava em uma máquina, uma aberração de metal, lama e desespero. Um veículo improvisado que nunca deveria ter existido. E foi por causa dele que um sargento brasileiro, cujo nome quase foi apagado da história, passou de condenado a salvador antes que o sol nascesse sobre as montanhas frias da Itália. Eles chegaram à Itália como quem desembarca dentro de uma história que já havia começado sem pedir licença. O navio ainda cheirava a óleo, vômito e ferrugem, quando os primeiros homens da Força Expedicionária Brasileira viram a costa europeia surgir sob uma luz pálida, quase doente. Para muitos deles, aquela era a primeira vez fora do Brasil. Tinham deixado para trás o calor úmido do Rio de Janeiro, as ruas de São Paulo, os morros de Minas, os portos do Nordeste, as casas simples, onde mães e esposas ainda repetiam orações diante de santos escurecidos pela fumaça das velas. Agora, estavam comprimidos em convéses frios, olhando para um continente que parecia feito de pedra, neblina e presságios. Diziam que tinham vindo lutar pela liberdade. Diziam que o Brasil atravessara o oceano para mostrar ao mundo que também tinha lugar naquela guerra. Mas quem esperava bandeiras ao vento, música militar e multidões agradecidas, descobriu depressa uma verdade mais áspera. A Europa não recebia ninguém de braços abertos. A Europa engolia. Engolia homens,
caminhões, promessas, sotaques, medalhas, cartas de família e qualquer ilusão de grandeza. A guerra na Itália, especialmente nas montanhas do norte, não se parecia com os cartazes patrióticos vistos antes do embarque. Não havia linhas claras no mapa, não havia avanço glorioso, não havia inimigo sempre visível do outro lado de um campo aberto. Havia lama, frio, casas destruídas, estradas estreitas, pontes explodidas, minas escondidas sob folhas molhadas e morros, onde cada pedra podia abrigar uma metralhadora alemã. O que os brasileiros receberam, muitas vezes, não foi o melhor da guerra aliada. Receberam o que havia. Caminhões cansados por outras campanhas, pneus que pareciam ter rodado metade do mundo, peças de reposição contadas como se fossem ouro, armas adaptadas às pressas, casacos que nem sempre bastavam contra o frio das montanhas. O soldado que vinha de Recife ou de Salvador não conhecia aquele vento cortante que entrava pela gola e parecia morder a espinha. O homem do interior, acostumado a poeira e sol duro, descobria ali que a lama italiana tinha vontade própria, sugava botas, prendia rodas, engolia ferramentas. Os que riam dos brasileiros por causa do clima, logo paravam de rir quando os viam marchar com os pés sangrando, cobertos por mantas úmidas, carregando munição morro acima em silêncio, sem a teatralidade dos veteranos, mas com uma teimosia que não pedia aplauso. O fronte italiano era uma máquina de moer paciência. Os alemães, recuando palmo a palmo, transformavam cada vila em armadilha e cada encosta em fortaleza. Não se tratava apenas de atacar, era preciso subir, subir sob fogo, subir por caminhos onde mulas escorregavam e homens rolavam barranco abaixo com morteiros nas costas. Subir, sabendo que no topo talvez não houvesse vitória, apenas outro morro, outra linha de arame farpado, outro abrigo de concreto camuflado entre árvores negras. A guerra ali era vertical, exaustiva, cruel com o corpo e pior ainda com o espírito. O soldado via a posição inimiga acima de si, via a fumaça das granadas descendo como uma cortina suja, ouvia o eco dos tiros multiplicado pelas pedras e tinha a sensação de que lutava contra a própria montanha, não contra homens. Foi nesse cenário que o batalhão do sargento começou a perder sua inocência. No Brasil, ainda nos campos de treinamento, os oficiais haviam falado em disciplina, honra, adaptação, cooperação com os aliados. Na Itália, aprenderam uma gramática diferente. Aprenderam que o motor falhando na hora errada podia matar mais gente que uma rajada de metralhadora. Aprenderam que o mapa desatualizado era quase uma sentença. Aprenderam que uma ordem correta, emitida tarde demais, era indistinguível de uma ordem inútil. E aprenderam principalmente que, numa guerra de montanha, quem não improvisava, morria obedecendo. O nome do sargento aparece pela primeira vez em um registro de manutenção, não em um relatório de combate. Isso, por si só, já diz muito. Heróis oficiais costumam entrar nos arquivos pelo caminho das batalhas, das citações solenes, dos verbos grandiosos. Ele entrou pelo caminho da graxa. O documento o descrevia como sargento mecânico, especialista em reparos de campanha, natural de São Paulo segundo uma anotação, de Minas Gerais segundo outra, o que já mostrava o pouco cuidado com que sua identidade seria tratada mais tarde. Tinha pouco mais de 30 anos, mãos largas, dedos marcados por queimaduras antigas, olhos fundos de quem dormia menos que os outros, porque sempre havia um motor tossindo em algum canto do acampamento. Antes da guerra, trabalhara em oficina, fábrica ou garagem de empresa de ônibus. As versões divergem, mas todas concordam em um ponto. Ele entendia de máquinas como certos homens entendem de animais. Não apenas pelo manual, pelo som, pelo cheiro, pela vibração sob a palma da mão. Esse era o tipo de conhecimento que irritava oficiais de gabinete, porque não cabia bem em formulário. Ele conseguia ouvir um caminhão passando e dizer, sem olhar, qual cilindro estava falhando. Conseguia transformar duas peças incompatíveis em uma solução provisória que durava o bastante para atravessar um vale sob bombardeio. Conseguia ressuscitar motores que outros já haviam condenado, e fazia isso com uma arrogância silenciosa, perigosa, a arrogância de quem sabe que a realidade
não respeita regulamentos. Em seu prontuário havia advertências, comentários sobre excesso de iniciativa, reprimendas por alterar motores sem autorização, adaptar suportes de munição sem aprovação técnica, desmontar equipamentos classificados como irrecuperáveis antes que a comissão responsável tivesse assinado o laudo. Em tempos de paz, talvez fosse apenas um problema administrativo. Em tempo de guerra, tornava-se algo mais ambíguo. Um homem assim podia salvar uma coluna inteira, ou podia ser acusado de sabotar o esforço aliado. Entre os brasileiros, porém, sua reputação era outra. Para os motoristas, ele era o homem que fazia caminhão morto voltar a respirar. Para os pracinhas que dependiam de munição, comida e evacuação de feridos, era quase um santo mal-humorado coberto de óleo. Ninguém o chamava de gênio, porque essa palavra parecia grande demais para alguém que xingava parafusos, cuspia no chão e dormia encostado em pneus. Mas todos sabiam que, quando a estrada virava lama e os americanos diziam que um veículo não tinha conserto, valia a pena chamar o sargento brasileiro antes de abandonar a carcaça. Ele não prometia nada, apenas olhava, passava a mão pela lataria amassada, pedia uma chave, um maçarico, 2 homens fortes e silêncio. Horas depois, às vezes, o impossível começava a tossir, engasgar, soltar fumaça escura e andar. A paisagem ao redor do setor brasileiro parecia conspirar contra qualquer esperança de movimento. As estradas eram veias estreitas entre montanhas, frequentemente cortadas por crateras, troncos, pedras roladas e restos de veículos queimados. À noite, a neblina descia tão espessa que os faróis precisavam ser cobertos, e os comboios avançavam quase às cegas, guiados por vozes abafadas e lanternas protegidas por mãos trêmulas. De dia, os observadores alemães vigiavam do alto, pacientes, esperando que uma fileira de homens, um caminhão de suprimentos ou uma ambulância aparecesse no trecho errado. Então vinha o assobio, um som curto, crescente, e depois o mundo se transformava em terra, metal e gritos. Foi depois de uma dessas noites que o problema se tornou inevitável. Uma posição avançada, ocupada por brasileiros e ligada ao resto da linha por uma estrada miserável, começou a ficar exposta demais. Os alemães haviam recuado apenas o bastante para parecerem fracos, mas não o suficiente para perder o controle dos caminhos. Patrulhas relatavam movimento de blindados leves e artilharia autopropulsada do outro lado das colinas. Os oficiais aliados acreditavam que se tratava apenas de reposicionamento defensivo. Os soldados na ponta, que escutavam motores ao longe durante a madrugada, não tinham tanta certeza. Havia um padrão naquela vibração distante, um ritmo de preparação, algo que o sargento mecânico percebeu antes dos mapas. Ele estava no pátio de manutenção, quando ouviu pela primeira vez. Não era um som forte. Era quase nada, perdido entre o vento e o martelar de uma oficina improvisada. Mas ele parou de apertar um parafuso, ergueu a cabeça e ficou imóvel. Um cabo perguntou o que havia. O sargento mandou calar a boca. Escutou de novo. Motores pesados, longe, subindo e descendo de giro, como máquinas sendo testadas antes de uma marcha. Não eram caminhões comuns. Havia peso demais naquele som. Havia metal blindado ali, escondido pela distância e pela montanha. Quando levou a suspeita adiante, recebeu olhares cansados. O serviço de inteligência ainda não confirmara nada. As ordens eram manter posições, economizar munição e aguardar novas instruções. A resposta de sempre. A resposta que parecia razoável até o momento em que deixava de ser resposta e virava epitáfio. Na lista de equipamentos disponíveis, a situação era menos dramática no papel do que na lama, e por isso mesmo mais perigosa. Havia armas, sim. Havia homens, munição, alguns morteiros, metralhadoras, caminhões, jeeps, peças antitanque insuficientes e cansadas. Mas entre possuir equipamento e conseguir colocá-lo no ponto certo, na hora certa, contra blindado e subindo por uma estrada estreita, existia um abismo. Alguns veículos estavam parados por falta de peças. Outros haviam sido canibalizados para manter os restantes funcionando. As poucas armas capazes de enfrentar blindagem precisavam de tração, posição
visibilidade e tempo. 4 coisas que a guerra raramente oferecia juntas. Se os alemães atacassem com decisão, poderiam cortar a estrada, isolar a posição avançada e transformar aquela saliência brasileira em uma pequena ilha cercada de fogo. O sargento compreendeu isso não como estrategista, mas como mecânico. Ele via a frente de batalha como um conjunto de engrenagens prestes a falhar. A estrada era o eixo, a posição avançada, uma peça sob tensão, os caminhões quebrados, dentes faltando em uma roda. Os homens, por mais corajosos que fossem, dependiam de máquinas que tossiam, atolavam, quebravam semi-eixos e queimavam embreagens no pior momento possível. E quando uma máquina decisiva faltava, não adiantava exigir heroísmo do corpo humano para preencher o vazio do aço. Era preciso criar aço, arrancar alguma coisa dos restos, fazer nascer uma arma onde oficialmente só havia sucata. Foi ali que ele começou a olhar para certos objetos por mais tempo do que deveria. Os homens que trabalhavam com ele perceberam. O sargento caminhava entre as carcaças sem falar, parava diante de um caminhão, media distâncias com os olhos, voltava até uma peça de artilharia abandonada, riscava números em um pedaço de papelão, amassava o papel, recomeçava. Às vezes, observava a estrada que subia para a posição brasileira e depois a linha escura das montanhas onde os alemães esperavam. Havia nele uma inquietação diferente. Não era medo. Era uma espécie de fome técnica, a febre de quem enxerga uma solução proibida, tomando forma antes mesmo de admitir a si próprio que pretende executá-la. Ninguém ainda sabia, mas a partir daquele momento, a história começou a se dobrar em torno dele. A unidade esquecida, os equipamentos gastos, o desprezo disfarçado de cordialidade, o frio que castigava homens tropicais, as montanhas ocupadas por alemães experientes, a burocracia aliada distribuindo permissões tarde demais, tudo convergia para o pátio enlameado, onde um sargento brasileiro olhava para a sucata, como se olhasse para um arsenal secreto. O resto do mundo via falha, perda, inventário, problema. Ele via combinações. Via peso, tração, recuo, ângulo de tiro, centro de gravidade, tempo de solda, risco de tombamento, chance mínima de sobrevivência. Naquela tarde fria, enquanto a neblina começava a descer sobre os vales italianos e os homens preparavam café ralo em latas escurecidas, o sargento ainda não era acusado de nada. Ainda não havia tribunal, sentença, algemas ou pelotão de fuzilamento. Era apenas mais um brasileiro coberto de graxa em uma guerra grande demais para lembrar de todos os seus nomes. Mas no pátio de manutenção, entre caminhões feridos e metal retorcido, ele já havia encontrado as peças de uma impossibilidade. E quando um homem como aquele encontra uma impossibilidade, a história deve começar a se preocupar. A ideia nasceu de um erro de inventário. Ou, pelo menos, foi assim que o sargento tentou explicá-la depois, quando ainda acreditava que palavras racionais poderiam tornar aceitável aquilo que, aos olhos de qualquer oficial sensato, parecia pura insanidade. No papel, aquele caminhão não existia mais como veículo útil. Estava registrado como avariado, aguardando avaliação. Uma anotação em inglês, feita por mão apressada, dizia simplesmente "Not worth recovery". Não vale a recuperação. Era a sentença de morte de uma máquina. Mas máquinas condenadas ainda podiam ter ossos fortes, e o sargento sabia disso. O caminhão estava inclinado junto a uma parede de pedra, meio afundado na lama, com a frente coberta por uma lona rasgada. Era um veículo americano, desses que atravessavam a Itália carregando munição, comida, combustível e, quando a guerra exigia, corpos. O para-brisa estava trincado. O tanque fora perfurado por estilhaços. A carroceria de madeira estava quebrada. Para qualquer comissão técnica, aquilo era apenas mais um item perdido na contabilidade infinita da guerra. O sargento ficou parado diante dele por muito tempo. Não mexeu em nada. Só olhou. Depois se agachou, afastou a lama, verificou a longarina, bateu com uma chave inglesa no metal e encostou o ouvido, como se escutasse a resposta. O motor, contra todas as probabilidades, ainda tinha vida. Tossia, engasgava, cuspia fumaça grossa, mas girava. A transmissão não parecia destruída.
Os eixos tinham sofrido, porém não estavam partidos. A suspensão reclamava, mas suportava peso. O que matara o caminhão como caminhão não o impedia de ser outra coisa. A segunda peça do delírio estava a 40 metros dali, perto de uma oficina de pedra destruída por bombardeio. Era uma peça anticarro danificada, capturada dias antes e abandonada por falta de reparo adequado. O escudo frontal estava torto. Uma das rodas havia se perdido. O mecanismo de elevação rangia como se tivesse areia nos dentes, mas o cano estava inteiro. O ferrolho, embora sujo, fechava. A arma era pesada demais para ser empurrada por homens em terreno ruim e lenta demais para acompanhar uma retirada, mas ainda podia matar blindados se alguém conseguisse colocá-la no lugar certo, na hora certa. O sargento deu a volta na peça, examinou os pontos de fixação e ficou olhando para o caminhão, depois para o canhão, depois para a estrada que subia em direção às posições brasileiras. Talvez tenha sido ali que a ideia atravessou a fronteira entre pensamento e crime. Porque não era apenas uma adaptação, era pegar uma arma que deveria ficar estática, pesada, dependente de tração e preparação, e montá-la sobre um caminhão condenado. Transformar um veículo de transporte em plataforma de tiro. Dar rodas a um canhão que os alemães esperavam encontrar parado. Criar uma coisa intermediária, nem caminhão, nem blindado, nem artilharia de campanha. Uma criatura sem nome, sem doutrina, sem manual de uso e, principalmente, sem autorização. Qualquer engenheiro teria enumerado os problemas antes de terminar a primeira xícara de café. O recuo poderia arrancar a arma da carroceria e esmagar os homens atrás dela. A estrutura do caminhão não fora projetada para absorver o impacto de disparos anticarro. O centro de gravidade ficaria alto demais. A vibração quebraria soldas ruins. O eixo traseiro poderia ceder. A embreagem queimaria em subidas. Se o canhão disparasse muito de lado, talvez virasse o veículo como quem derruba uma cadeira. Tudo gritava contra a ideia, e no entanto, tudo ao redor gritava ainda mais alto a favor dela. As patrulhas falavam de motores alemães além da crista. Os poucos meios anticarro disponíveis estavam mal colocados ou dependiam de reboque. A estrada que sustentava os brasileiros podia ser cortada com um único golpe rápido. Se os alemães trouxessem blindados leves apoiados por infantaria, bastaria empurrar, confundir, romper a ligação, e aqueles homens nas encostas se tornariam um nome a mais em relatórios que ninguém leria com atenção. O sargento pensava de modo brutal, direto. Se a arma ficar parada, chega tarde. Se o caminhão estiver vazio, não assusta ninguém. Se juntarmos os dois, talvez atiremos primeiro. Talvez. Era essa a palavra terrível. Talvez o caminhão suportasse. Talvez a arma não arrancasse a traseira. Talvez a estrada aguentasse. Talvez os alemães hesitassem ao ver algo inesperado. Talvez 5 minutos bastassem para salvar uma companhia. Talvez a diferença entre massacre e retirada fosse uma máquina que não deveria existir. À noite, ele chamou 2 homens de confiança para olhar as peças com ele. Não apresentou a ideia como pedido. Apresentou como diagnóstico. O caminhão ainda anda, disse. O canhão ainda atira. A posição precisa de uma arma móvel. Ninguém respondeu no início. O primeiro a rir foi um cabo de bigode fino, achando que aquilo era uma piada ruim. Depois percebeu que o sargento não sorria. O segundo, um pracinha que trabalhava bem com maçarico, deu 2 passos para trás e fez o sinal da cruz. Disse que montar aquele canhão no caminhão era pedir para morrer. O sargento concordou. Sim, mas morrer sem ele também parecia bastante provável. Essa frase mudou a temperatura do ar. A carroceria teria de sair inteira. A arma não poderia ficar apoiada sobre tábuas, porque o primeiro disparo transformaria tudo em lascas. Seria preciso construir um berço de aço preso diretamente às longarinas do chassi. Usariam trilhos de uma ferrovia destruída, chapas de veículos queimados e cantoneiras de uma ponte caída. O canhão ficaria baixo, o mais baixo possível, para não transformar o caminhão em uma armadilha tombando sobre si mesma. Havia lógica ali, o que tornava tudo mais assustador. Não era loucura pura, era pior. Era uma loucura que sabia calcular. O cabo perguntou sobre a autorização. O sargento disse que a autorização chegaria depois do ataque.
se alguém ainda estivesse vivo para assinar. O pracinha do maçarico perguntou o que aconteceria se fossem pegos. O sargento respondeu que seriam acusados de roubar equipamento aliado, destruir um caminhão e comprometer material de guerra. Talvez prisão, talvez fuzilamento. Se os alemães rompessem a linha, o resultado seria parecido, mas com menos papel. A decisão final não veio como um momento grandioso. Houve apenas o sargento parando no meio do pátio, sob uma chuva fina, olhando de novo para o caminhão condenado e para o canhão esquecido. Ele sentiu clareza. A partir dali, a questão não era mais se tinha permissão, era se tinha tempo. Começou reunindo gente aos poucos. Não podia chamar muitos, porque segredo compartilhado demais vira denúncia. Precisava de homens que soubessem trabalhar e calar. Um soldador bom, um motorista sem medo de máquina instável, alguém forte para carregar viga, alguém que soubesse mexer em munição sem explodir a si próprio. Não os convocou oficialmente. Apenas passou por eles ao anoitecer e soltou frases curtas. Depois do rancho, oficina. Tragam luvas. Não perguntem em voz alta. Quem não quiser, não aparece. Ninguém será chamado de covarde. Todos apareceram. Quando os 5 entraram na oficina, ele já havia espalhado ferramentas no chão e dividido o trabalho como se o plano estivesse aprovado por Deus. A carroceria sairia primeiro. Depois o tanque de combustível seria removido e remendado longe de faíscas. 2 homens iriam buscar trilhos no trecho bombardeado. O canhão seria limpo e testado sem disparo. O chassi receberia reforços cruzados. Ninguém acenderia luz demais. Ninguém falaria com americanos. Se alguém perguntasse, era reparo emergencial de transporte. A primeira tábua arrancada da carroceria fez um estalo alto demais. Todos congelaram. Nada aconteceu. Continuaram. O trabalho revelou rapidamente que a ideia era ainda mais absurda do que parecia. Parafusos não soltavam. Chapas entortadas prendiam onde deveriam ceder. O canhão pesava como pecado. Para movê-lo alguns metros, precisaram de cordas, roldanas, pranchas, palavrões e sorte. Em certo momento, uma corrente escapou e a culatra esmagou uma caixa de ferramentas no lugar onde, segundos antes, estava o pé de um soldado. Ninguém riu. Perto da meia-noite, quando as primeiras vigas foram alinhadas sobre o chassi, a forma da coisa começou a aparecer. Não era bonita. Não poderia ser. O caminhão nu, sem carroceria, parecia um animal esfolado. Sobre ele, as barras de aço formavam uma espinha nova, mais pesada, mais brutal. O sargento conferia ângulos, batia nos encaixes e mandava refazer soldas que aos olhos dos outros pareciam boas. Boa não serve, dizia. Boa quebra. Façam feia e forte. Durante algumas horas, a oficina deixou de ser parte do exército e virou uma conspiração de metal. Do lado de dentro, homens brasileiros dobravam regras com o mesmo esforço com que dobravam aço. Cada solda era também uma assinatura e um crime ainda sem processo. A diferença entre engenhosidade e sabotagem, naquela noite, era invisível. Dependia apenas do resultado. Se desse certo, talvez chamassem de iniciativa. Se desse errado, haveria tribunal. Pouco antes das 3 da manhã, conseguiram içar a peça para a posição. O canhão suspenso por correntes improvisadas balançava acima do chassi como uma sentença pendurada. Se caísse, esmagaria o caminhão, mataria quem estivesse perto e acordaria metade do acampamento. As vigas gemiam, a lama sob as rodas cedia. O sargento, quase debaixo da arma, guiava o encaixe com as mãos, gritando centímetros, ordens, correções. A cada oscilação, os homens prendiam a respiração. Quando finalmente assentou, não houve comemoração. Havia ainda o problema de prender. Prender de verdade, para que o primeiro disparo não transformasse aquela criação em um suicídio coletivo. O sargento soldou como se estivesse costurando a própria pele. Cordões grossos, travas, calços, tudo o que pudesse levar a força do tiro para dentro do chassi e não para dentro dos corpos da tripulação. A máquina ganhava massa, perdia qualquer aparência de caminhão comum, tornava-se baixa, pesada, torta, ameaçadora. Então, quando o céu começou a clarear atrás das montanhas, ela estava ali.
não pronta. Nada assim fica pronto. Estava apenas suficientemente viva. Um caminhão condenado com uma peça anticarro montada nas costas. Uma plataforma que violava normas, irritava engenheiros, ofendia oficiais e provavelmente mataria seus criadores se fosse usada de forma errada. As soldas fumegavam. O motor, ao ser ligado, vibrou de modo preocupante, fazendo a arma tremer sobre a estrutura, como se a criatura recém-nascida sentisse dor. Mas as rodas giraram. O caminhão avançou 2 metros, depois mais 3, freou, recuou, virou com dificuldade, não tombou. O sargento desceu da cabine lentamente. Pela primeira vez em muitas horas, permitiu-se olhar para a máquina inteira. Os outros esperavam uma frase, talvez um sorriso. Ele apenas passou a mão pelo metal quente de uma solda e disse que ainda faltava testar o disparo. Ninguém respondeu. A primeira noite não começou com heroísmo. Começou com medo de fazer barulho. No fronte, há ruídos que pertencem à guerra e ruídos que pertencem à culpa. O estampido distante da artilharia, o motor de caminhões subindo a estrada, o arrastar de botas na lama, tudo isso era normal. Mas o som de tábuas arrancadas depois do toque de recolher, o gemido de uma corrente tensionada no escuro, o primeiro sopro azul do maçarico mordendo metal sem autorização, esses sons pareciam denunciar cada homem presente. Eles não estavam apenas consertando uma máquina, estavam atravessando uma linha que no exército costumava ser mais real que qualquer fronteira no mapa. O sargento sabia disso, por isso quase não falava. Corta aqui. Segura. Mais baixo. Apaga essa luz. Os 5 homens obedeciam com a atenção de quem sabe que um erro podia acordar um oficial, esmagar uma perna ou mandar todos para um tribunal antes do amanhecer. A oficina era um antigo galpão agrícola de pedra, meio destruído. No canto, um gerador tossia, alimentando 2 lâmpadas fracas que faziam as sombras dos homens crescerem contra as paredes. Do lado de fora, a Itália dormia mal. Em algum ponto além das montanhas, motores alemães vinham e iam como respiração de animal escondido. Eles começaram despindo o caminhão. A carroceria foi desmontada tábua por tábua. O cabo que segurava a lanterna tremia, porque não conseguia parar de olhar para a porta do galpão, esperando ver nela a silhueta de um oficial, perguntando que diabos eles pensavam que estavam fazendo. Ninguém apareceu. E isso, de certo modo, era pior. A ausência dava permissão ao delírio. Quando a carroceria caiu em pedaços no chão, o caminhão pareceu menor e mais vulnerável. Ficou reduzido ao motor, à cabine, ao chassi e às rodas cobertas de lama. O sargento ajoelhou-se ao lado das longarinas, passou a mão pelo metal, pediu o martelo e bateu em vários lugares, ouvindo a resposta do aço. Para os outros, eram apenas pancadas. Para ele, era linguagem. "Ele aguenta?" perguntou o motorista, baixo. O sargento demorou antes de responder. "Não sozinho." Foi a primeira verdade da noite. O caminhão não suportaria o canhão apenas com coragem. Precisava ganhar outro esqueleto. A ideia era construir uma segunda estrutura dentro da primeira, uma espécie de quilha de aço, que distribuísse o peso da arma e levasse o impacto dos disparos para o comprimento inteiro do veículo. Se a força ficasse concentrada em um ponto, o chassi abriria como costela quebrada. Se fosse espalhada, talvez sobrevivesse. A palavra talvez acompanhou todos eles pelas 3 noites. Naquela madrugada, 2 homens saíram para buscar os trilhos. Não havia autorização para isso também. Os trilhos, retorcidos pela explosão de uma pequena linha férrea, não serviam mais ao trem, mas ainda serviam ao desespero. Eles foram com alavancas, uma corda grossa e o cuidado de ladrões. Quando voltaram arrastando o primeiro pedaço, estavam cobertos até os joelhos, ofegantes, com os ombros marcados pela corda. O sargento não elogiou. Apontou onde deveriam apoiar a peça e voltou ao maçarico. O fogo azul iluminava seu rosto por baixo. A graxa nos poros misturava-se à fuligem e os olhos ficavam vermelhos, febris. Quando não soldava, media. Quando não media, calculava. Quando não calculava, observava a criatura nascer com uma concentração tão feroz que parecia ódio. Perto do amanhecer,
tinham conseguido fixar os primeiros reforços. Trilhos cortados foram presos ao chassi por pontos de solda, depois travados com chapas retiradas de um veículo queimado. As soldas eram grossas, agressivas, sobrepostas. O sargento mandava repetir trechos inteiros, mesmo quando os homens reclamavam que já estava firme. Firme parado não serve, dizia. Quero firme depois do tiro. Quando o céu clareou, eles cobriram o caminhão com lonas e espalharam peças ao redor, tentando simular um reparo comum. Durante o dia, ninguém mencionou o projeto. O sargento consertou um jipe, trocou uma mangueira e quase caiu dormindo de pé. Ao meio-dia, um oficial passou pelo galpão, viu a lona, perguntou se aquele caminhão ainda servia. O sargento respondeu que talvez. O oficial riu e foi embora. A segunda noite foi pior, porque a máquina já parecia crime. Na primeira, ainda era possível fingir que desmontavam. Na segunda, estavam claramente construindo. As vigas cruzadas começaram a formar a base onde o canhão seria assentado. O sargento decidiu que a arma ficaria mais baixa que a antiga linha da carroceria, encaixada entre reforços. Isso exigia cortar suportes, rebaixar pontos de fixação e sacrificar qualquer possibilidade de o caminhão voltar a ser usado para transporte. Depois daquela noite, não haveria retorno administrativo. Um dos homens percebeu isso e falou em voz alta. Depois disso, não dá para dizer que era reparo. O sargento olhou para ele. Então faça direito. A frase foi cruel, mas eficaz. Transformou medo em precisão. O canhão foi movido durante a segunda madrugada. Aquela peça parecia ter vontade própria. Por mais que aprendessem, balançava. Por mais que calculassem, escorregava. As correntes rangiam como se lamentassem. Em dado momento, uma roldana presa a uma viga do telhado começou a soltar pó e lascas. Todos viram. Ninguém disse nada. A arma subiu centímetro por centímetro. Os homens se curvavam sobre as cordas, os pés escorregando na lama. Um deles vomitou de esforço e voltou a puxar. O sargento guiava a culatra, gritando correções abafadas. A peça oscilou para a direita, e por um segundo, todos viram a morte pendurada acima deles. Depois estabilizou. Quando o canhão desceu sobre o berço de aço, o impacto fez o caminhão inteiro gemer. A suspensão afundou. As rodas traseiras suportaram o golpe, mas o veículo inclinou de um modo que fez o motorista dar um passo para trás. A arma parecia grande demais, pesada demais, séria demais para aquele chassi. O conjunto não transmitia confiança, transmitia ameaça. O sargento estudou o ângulo. Mandou retirar 2 chapas, mover um suporte, acrescentar peso dianteiro. Depois começou a soldagem principal. O interior do galpão virou forno. A solda estourava em clarões brancos. Faíscas caíam sobre mangas, nucas, botas. O cheiro de metal queimado misturava-se a óleo, suor e tecido chamuscado. Dentro do galpão só existiam martelo, maçarico, respiração e o zumbido elétrico da solda. O sargento soldava como se estivesse negociando diretamente com a morte. Criou travas laterais para limitar o arco de tiro e impedir que algum idiota apontasse o canhão perpendicularmente ao veículo, porque um disparo assim poderia tombar tudo. Reforçou a base da culatra. Mandou cortar chapas para proteger o motorista de estilhaços vindos da própria estrutura. Era absurdo, mas não era descuidado. A insanidade tinha método. Na terceira noite, o cansaço deixou de ser uma condição e virou um inimigo. Os homens já não falavam direito. Respondiam com grunhidos. Derrubavam ferramentas. Um soldador queimou a mão e só percebeu quando sentiu o cheiro da própria luva. O motorista dormiu sentado por menos de 2 minutos e acordou assustado. O sargento não dormiu. O problema final era o recuo. Não bastava prender o canhão. Era preciso dar ao impacto algum lugar para ir. O sargento improvisou calços traseiros, sapatas metálicas que poderiam ser baixadas antes do disparo para morder o chão e aliviar a suspensão. Funcionariam? Ninguém sabia. Sem elas, o veículo talvez saltasse para trás a cada tiro. Com elas, talvez apenas quebrasse de maneira mais lenta. Também adaptou suportes para munição. Poucos projéteis, porque peso demais mataria a mobilidade. O necessário para um golpe rápido, não para uma batalha longa.
Entrar, atirar, sair, repetia. Quem ficar parado morre. Aquilo não seria um tanque. Sua única vantagem seria aparecer onde não deveria haver nada, disparar antes que o inimigo compreendesse e desaparecer antes que respondesse. Ao amanhecer da terceira noite, a criatura estava completa o bastante para ser julgada. Retiraram as lonas. Diante deles, havia uma coisa feia, baixa, deformada, com a cabine do caminhão parecendo pequena demais sob a sombra do canhão. As soldas formavam cordões espessos como cicatrizes abertas. Chapas de origens diferentes criavam um mosaico irregular. Trilhos atravessavam o chassi como ossos de um animal reconstruído. As sapatas traseiras pendiam prontas para cavar o chão. O sargento mandou ligar o motor. O motorista entrou na cabine com cuidado. Girou a chave. O motor demorou, tossiu, falhou. Depois pegou em um ronco áspero. A vibração percorreu a estrutura inteira. O canhão tremeu, mas não se soltou. Um parafuso caiu em algum lugar. Todos olharam. Nada mais aconteceu. Primeira marcha, disse o sargento. O caminhão avançou lentamente. As rodas esmagaram a lama. A suspensão gemeu. A arma balançou, mas a base resistiu. 2 metros, 5, 10. O motorista freou. O veículo parou com um solavanco pesado. As soldas aguentaram. Depois veio a curva. Para qualquer veículo normal, era uma manobra ridícula. Para aquela coisa, era um teste de sobrevivência. O caminhão inclinou. O canhão puxou para fora. Um dos homens murmurou uma oração. O sargento ergueu a mão, mandando continuar. A máquina completou o giro sem tombar. Não com elegância, não com segurança, mas completou. Ninguém sorriu. Ainda faltava o disparo, e todos sabiam que o disparo era o verdadeiro juiz. Levaram a máquina para fora do galpão antes que o acampamento despertasse completamente. A névoa cobria o pátio, ajudando a esconder o absurdo. Posicionaram-na atrás de um talude baixo. Baixaram as sapatas traseiras. Carregaram um único projétil, com movimentos lentos, quase religiosos. O sargento verificou as travas. Conferiu as soldas pela última vez. O pracinha na peça perguntou para onde mirar. Na encosta vazia, respondeu o sargento. Se explodir, pelo menos não mata mais ninguém. Não era piada. O disparo rasgou a manhã. Por um instante, todos perderam o mundo. Houve clarão, pancada, fumaça. O coice brutal da arma empurrando o caminhão contra as sapatas. As rodas dianteiras levantaram alguns centímetros e voltaram ao chão. Uma chapa se soltou e voou para o lado. O motor morreu. O eco bateu nas montanhas e voltou multiplicado. Quando a fumaça baixou, a máquina ainda estava lá, torta, estremecida, com uma rachadura nova em uma solda lateral, mas inteira. O sargento caminhou até ela sem pressa, embora as pernas tremessem. Tocou a base do canhão, tocou o chassi, passou a mão pela rachadura e ficou olhando para a própria palma suja de fuligem. Depois virou-se para os homens. "Refaz essa solda", disse, "e tragam mais chapa." Foi tudo. Não houve celebração, não houve discurso, não houve nome para a máquina. Apenas trabalho, mais trabalho. Ao longe, nas montanhas, os motores alemães continuavam respirando. A criatura estava viva. Agora restava descobrir se o exército permitiria que ela continuasse viva também. A inspeção chegou pouco depois do teste, como se tivesse sido chamada pelo próprio estrondo. A fumaça do disparo ainda rastejava sobre o pátio quando os motores surgiram na curva da estrada. Primeiro um jipe, depois outro. Em seguida, um caminhão coberto por lona verde. Os homens ao redor da máquina ficaram imóveis. O sargento, que examinava a solda rachada, levantou a cabeça e compreendeu que o perigo daquela manhã não vinha das montanhas, vinha pela estrada. Os veículos pararam diante do velho galpão. Desceram 3 oficiais americanos, um capitão brasileiro do Estado-Maior, 2 soldados da Polícia Militar e um homem de sobretudo escuro que não parecia pertencer a nenhuma unidade de combate. Suas botas estavam limpas demais. Sua farda não tinha barro. Seus olhos percorriam o pátio com a frieza de quem não procura entender.
mas classificar. Ele foi o primeiro a olhar para a máquina. E sob aquele olhar, a criatura pareceu ainda mais criminosa. À luz cinzenta da manhã, nada podia ser disfarçado. O caminhão americano estava irreconhecível. A carroceria havia desaparecido. Trilhos atravessavam o chassi como ossos enxertados. O canhão anticarro estava preso sobre a traseira de um jeito que ofendia qualquer manual. A fumaça ainda saía da boca do tubo. As sapatas improvisadas tinham cavado 2 cicatrizes profundas na terra. No chão havia madeira arrancada, restos de solda, luvas queimadas e a chapa que voara no disparo de teste. Não era possível chamar aquilo de reparo. O capitão brasileiro olhou para o sargento com espanto e desespero. Uma coisa era adaptar suporte de munição ou ressuscitar motor condenado. Outra era transformar um caminhão aliado em plataforma de artilharia sem ordem escrita, sem estudo técnico e sem autorização americana. O oficial americano mais velho deu 2 passos à frente. Era alto, de rosto estreito e mandíbula dura. Trazia uma prancheta sob o braço e uma caneta presa ao bolso. A caneta assustou alguns homens mais que o coldre dos policiais. Revólveres matavam depressa, canetas matavam com paciência. Ele perguntou, em inglês, quem era o responsável. O intérprete brasileiro traduziu. A pergunta pairou no pátio como uma sentença ainda vazia. O sargento deu um passo à frente. Não tentou se esconder atrás dos homens. Não apontou para ordens inexistentes. Apenas ficou em posição de sentido, coberto de fuligem, com os olhos vermelhos de 3 noites sem sono e as mãos marcadas por queimaduras novas. Eu sou. A primeira pergunta veio seca. Com que autoridade o senhor desmontou este veículo? O sargento respondeu que o caminhão havia sido declarado irrecuperável. O americano virou uma folha na prancheta. Disse que o veículo estava aguardando avaliação definitiva e continuava sendo propriedade do Exército dos Estados Unidos. Não havia ordem de descarte. Não havia autorização de transferência. Não havia permissão para desmontagem. O sargento ficou calado por um segundo. Depois disse que, se esperassem a avaliação definitiva, talvez os alemães chegassem primeiro. O capitão brasileiro fechou os olhos. Era a pior resposta possível para um homem de regulamento. Verdadeira, talvez, mas inútil. A segunda pergunta veio ainda mais dura. Com que autorização aquela arma fora removida e instalada? A peça anticarro estava registrada como material capturado sob custódia técnica aliada. Deveria ser avaliada, catalogada e redistribuída por canais oficiais. Ninguém tinha permissão para soldá-la a um caminhão. Ninguém tinha permissão para dispará-la em área de manutenção, perto de depósitos de combustível e munição. Se a solda tivesse cedido, se uma faísca alcançasse combustível, o teste poderia ter matado metade do acampamento. Era o tipo de verdade que a vitória costuma apagar e a investigação costuma destacar. O homem de sobretudo falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, controlada, sem raiva aparente. Disse que aquilo não era apenas infração disciplinar, era adulteração de material aliado em zona de guerra, desvio de equipamento, possível sabotagem, uso não autorizado de armamento capturado, destruição de capacidade logística. Cada expressão caía no chão como uma peça de ferro. O sargento ouviu tudo. Quando a tradução terminou, respondeu com a mesma calma exausta. Capacidade logística não para blindado alemão. O silêncio foi pior que grito. O homem de sobretudo não queria pensar, queria concluir. Quem mais participou? A pergunta atingiu o grupo como estilhaço. O soldador de mão queimada escondeu os dedos atrás da perna. O motorista olhou para o sargento. O sargento não olhou para ninguém. Só eu. Era uma mentira absurda. Um homem sozinho não desmonta a carroceria, corta trilho, issa canhão, reforça chassi e testa disparo em 3 noites. Todos sabiam disso. O americano também. Mas aquela mentira não tentava convencer, tentava proteger. O sargento olhou para ele e respondeu: Capitão, se eles vierem pela estrada, o senhor vai querer essa arma funcionando. O capitão empalideceu. Havia medo naquela frase, mas também havia certeza. E certeza, diante de autoridade irritada, costuma parecer insolência. A decisão foi tomada antes de qualquer tribunal.
O homem de sobretudo afastou-se, conversou em inglês com os oficiais, apontou para a máquina, depois para o sargento. O capitão tentou intervir. Falou de ameaça inimiga, iniciativa de combate, urgência operacional. O americano respondeu que urgência não suspendia a cadeia de comando. O homem de sobretudo acrescentou que tolerar aquilo abriria precedente inaceitável. Se cada mecânico transformasse sucata em armamento por conta própria, a frente se tornaria ingovernável. O argumento era lógico, era também cego. Um dos policiais militares recebeu o sinal. Quando se aproximaram, o sargento não recuou. Mandaram que entregasse a pistola. Ele entregou. Mandaram que se afastasse da máquina. Ele demorou meio segundo a mais do que devia, olhando para o veículo como um pai olha para um filho que fica para trás. Então obedeceu. As algemas fecharam em seus pulsos queimados. O som foi pequeno, metálico, quase delicado. Ainda assim, pareceu atravessar o pátio inteiro. O soldador deu um passo à frente, mas o sargento o fulminou com os olhos. Não, não agora, não por mim. O homem parou. O sargento foi levado para perto dos jeeps. Enquanto passava, alguns pracinhas tiraram os capacetes sem perceber. A máquina ficou para trás, fumegando, torta, com o canhão apontado para a estrada, como se ainda estivesse disposta a discutir com o mundo. Mas o mundo, naquele instante, pertencia aos papéis. A notícia se espalhou antes do meio-dia. O sargento havia sido preso por sabotagem. A palavra circulou de boca em boca, cada vez mais absurda. Sabotagem. O homem que ressuscitava caminhões. O homem que passava noites consertando motores para levar munição à linha. O homem que havia construído uma arma porque ninguém lhe entregara uma. Sabotador. O interrogatório começou à tarde, em uma sala pequena de uma casa italiana requisitada como posto administrativo. O sargento ficou sentado com as mãos presas à frente. O intérprete permaneceu ao lado da porta. O capitão brasileiro compareceu, mas não comandava nada ali. Perguntaram de novo quem havia participado. Ele respondeu de novo que fora sozinho. Perguntaram se recebera ordem verbal. Respondeu que não. Perguntaram se sabia que o caminhão era propriedade aliada. Sabia. Perguntaram se sabia que o armamento capturado não podia ser empregado sem inspeção. Sabia. Perguntaram se sabia que disparar arma não testada perto de depósitos era violação grave. Sabia. A cada sabia, o processo ficava mais pesado. Então perguntaram por que fizera. Ele disse que a estrada estava vulnerável. Disse que os alemães moviam blindados. Disse que a unidade não tinha meios móveis suficientes para responder. Disse que um canhão parado no lugar errado era inútil, mas um canhão capaz de se mover poderia atrasar um ataque. Disse que não havia tempo para pedir permissão por todos os canais. Disse que assumia a responsabilidade. O julgamento sumário ocorreu antes do anoitecer. Não foi exatamente um julgamento, mas uma formalidade acelerada pela proximidade do fronte. O homem de sobretudo insistiu na palavra sabotagem, porque a destruição de patrimônio aliado em zona de guerra, mesmo sob a alegação de necessidade, precisava ser punida de modo exemplar. Quando permitiram ao sargento se defender, ele não fez discurso. A voz saiu rouca, mas firme. Disse que, se houvesse caminhões antitanques suficientes, não teria construído nada. Se houvesse tração adequada, não teria tocado no canhão. Se houvesse tempo para formulários, teria preenchido todos. Mas não havia. Havia brasileiros em uma estrada estreita, motores alemães além da serra e uma oportunidade na sucata. Ele a usara. Um oficial perguntou se ele compreendia que poderia ter causado uma catástrofe. O sargento respondeu que sim, e acrescentou que a catástrofe já estava vindo, apenas com o uniforme alemão. O veredicto saiu rápido demais para surpreender e lento demais para ser suportável. Culpado por destruição e adulteração não autorizada de equipamento aliado. Culpado por emprego irregular de armamento capturado. Culpado por grave violação da disciplina em zona de guerra. A acusação de sabotagem foi mantida em termos operacionais, embora suavizada na tradução brasileira, para evitar escândalo imediato entre os pracinhas.
Apenas seria fuzilamento ao amanhecer. Levaram o sargento para um depósito de ferramentas atrás do galpão, transformado às pressas em cela. Retiraram seu cinto, suas ferramentas, até a pequena chave inglesa que carregava por hábito no bolso. Ele pediu para ver a máquina uma última vez. Negaram. Mas da janela estreita era possível enxergar parte do pátio. Apenas a boca do canhão, emergindo da névoa como um dedo escuro apontado para as montanhas. Durante a noite, alguns homens vieram em silêncio até perto do depósito e foram afastados pelos guardas. Um deixou cigarros junto à parede. Outro deixou um pedaço de pão. O soldador de mão queimada voltou para a oficina e refez a solda rachada, mesmo sem ordem, como se aquilo fosse uma oração. Dentro da cela, o sargento ouviu o martelo uma vez, depois outra. Depois a solda acendeu, azul e breve, iluminando a névoa por baixo da porta. Ele entendeu. A máquina ainda estava sendo preparada. E talvez esse tenha sido o único consolo naquela noite. Saber que, enquanto os homens do regulamento preparavam sua morte para o amanhecer, os homens da lama preparavam sua criatura para a guerra. O ataque começou antes do amanhecer, na hora em que a noite ainda parece dona do mundo, e os homens mais cansados começam a acreditar, por engano, que talvez consigam sobreviver até o café. Primeiro veio um silêncio estranho. Não o silêncio comum das montanhas, cheio de vento, estalos de madeira úmida e tosses abafadas nos abrigos. Era um silêncio recolhido, pesado, como se alguma coisa enorme tivesse prendido a respiração do outro lado da serra. Estava sentado no chão frio, com as costas apoiadas contra caixas de ferramentas, as mãos soltas, mas inúteis, porque haviam tirado dele tudo que pudesse servir como instrumento. Até o bolso parecia vazio demais, sem a pequena chave inglesa que costumava carregar como amuleto. Do lado de fora, um guarda bocejava tentando esconder o medo. Faltava pouco para o amanhecer. Faltava pouco para que o regulamento completasse seu serviço. O primeiro disparo de artilharia caiu longe, atrás das posições avançadas. Um trovão seco que fez poeira descer das vigas do depósito. O guarda endireitou-se. O segundo caiu mais perto. O terceiro veio junto de outros, e em poucos segundos, o vale inteiro se abriu em explosões. Não era fogo isolado, era preparação. Uma barragem organizada, metódica, avançando em saltos, esmagando pontos de comunicação, trilhas de suprimento, cruzamentos, abrigos, lugares onde os alemães sabiam ou imaginavam que os brasileiros estivessem. O sargento fechou os olhos, não por medo, mas para ouvir melhor. O padrão importava. A artilharia não estava apenas castigando a linha, estava cortando a estrada. Ele levantou-se devagar. O guarda olhou para ele, indeciso, como se de repente o prisioneiro tivesse se tornado a única pessoa na sala que compreendia o que acontecia. No posto avançado, a primeira onda de explosões arrancou homens do sono e jogou outros para dentro da terra. Barracas desabaram. Um rádio ficou mudo após estalar uma última frase incompleta. Uma mula carregada de caixas de munição correu sem rumo até cair com as patas dianteiras quebradas em uma cratera. O telefone de campanha, que ligava a posição à retaguarda, chiou, morreu e voltou apenas para transmitir gritos e ruído. Os brasileiros responderam como podiam. Alguns correram para as trincheiras ainda amarrando as botas. Outros tentaram alcançar as metralhadoras cobertas por lonas encharcadas. Um tenente sem capacete atravessou uma área aberta para reorganizar sua seção e desapareceu em uma coluna de terra. Quando a fumaça baixou por um instante, a linha já parecia mais velha, mais estreita, mais sozinha. Não altos, não ainda. Um ronco grave, multiplicado pela pedra, subindo pela estrada como se a própria montanha tivesse engrenagens. Os observadores brasileiros, deitados em posições mal protegidas, viram sombras se moverem entre a névoa. Blindados leves, talvez carros de reconhecimento, talvez semilagartas, talvez algo pior. Ninguém tinha certeza. A neblina fazia os contornos crescerem e diminuírem como monstros em sonho. Uma granada iluminou a estrada por meio segundo. Nesse clarão, alguém viu uma cruz negra pintada em aço. No quartel improvisado, oficiais abriram mapas sobre uma mesa que tremia com cada impacto.
O capitão brasileiro que tentara defender o sargento na véspera estava lá, com os olhos vermelhos e a barba por fazer. O oficial americano da inspeção também. O homem de sobretudo surgira em algum momento, abotoado, rígido, irritado com a desordem, como se a guerra estivesse cometendo uma falta administrativa. O capitão olhou para o mapa e viu o desenho do desastre. Se os blindados alcançassem a curva baixa, cortariam o caminho de retirada e separariam os homens da encosta do restante da unidade. Depois disso, a posição viraria bolsa. Uma pequena bolsa brasileira, perdida entre mapas maiores, que talvez algum relatório chamasse depois de resistência local superada por força mecanizada inimiga. Ele ergueu os olhos. Ninguém respondeu de imediato. Todos sabiam que não havia. Ou melhor, havia. A lembrança atravessou a sala antes que alguém ousasse dizer. A coisa no pátio. O caminhão condenado. O canhão soldado nas costas. A máquina que na véspera fora prova de sabotagem. A aberração que o regulamento mandara abandonar como evidência. O oficial americano percebeu para onde os olhares estavam indo e endureceu o rosto. O capitão brasileiro não desviou os olhos do mapa. É o único canhão que pode chegar lá agora. É uma peça ilegalmente modificada, não testada, instável. Um disparo em área imprópria não é teste. O capitão passou a mão sobre o papel, limpando a curva onde os alemães estavam avançando. A voz dele mudou. Ficou baixa. Não era mais discussão, era comando tentando nascer. O homem de sobretudo interveio, frio. Disse que usar a máquina significaria validar uma violação grave, comprometer a responsabilidade aliada, expor homens a equipamento não aprovado e criar um precedente inaceitável. O capitão finalmente olhou para ele. Havia algo perigoso em seu rosto. Major, com todo respeito, o precedente inaceitável agora está vindo com cruz preta pintada na lataria. Mas o mensageiro entrou quase caindo, coberto de lama até o peito. Disse que os primeiros blindados tinham passado pela casa de pedra destruída. Faltavam talvez 20 minutos para alcançarem a curva baixa. Talvez menos. As equipes anticarro pediam reforço imediato. A infantaria alemã vinha logo atrás, usando a artilharia como parede. Soltem o sargento. O americano virou-se para ele. Ele está condenado. Então suspenda a execução. Tenho autoridade sobre os meus homens sendo atacados agora. Por um segundo, a sala inteira pareceu menor. O homem de sobretudo deu um passo adiante, mas o capitão já gritava ordens em português. Chamem o motorista, chamem os homens da oficina, levem munição anticarro, preparem a estrada, a máquina vai sair. No depósito, o sargento ouviu passos correndo antes de ouvir a chave. O guarda abriu a porta com mãos atrapalhadas. Atrás dele apareceu o capitão brasileiro, sem capa, com barro nas botas e urgência no rosto. Por um instante, os dois homens se encararam em silêncio. Na noite anterior, um deles tentara salvar o outro e falhara. Agora vinha pedir aquilo que o tribunal negara, sua utilidade. Seu veículo anda? O sargento olhou para fora. A artilharia fazia o céu piscar em vermelho atrás da névoa. Anda. Ele atira? Atira. Quantas vezes? O sargento hesitou. Essa era a única pergunta honesta. A resposta podia ser uma, podia ser 5, podia ser nenhuma, se a primeira solda cedesse sob tensão real. Mas ele sabia que o capitão não precisava de garantias. Precisava de possibilidade, enquanto não quebrar. As algemas não estavam mais em seus pulsos, mas as marcas vermelhas continuavam lá. Devolveram-lhe o cinto. Não devolveram suas ferramentas. Ele pegou outras no caminho sem pedir. Ao sair do depósito, viu 2 homens da polícia militar parados, sem saber se ainda deveriam vigiá-lo ou saudá-lo. Ninguém disse a palavra desculpa. A guerra raramente perdia tempo com delicadezas. No pátio, a criatura esperava sob a névoa. Durante a noite, os homens da oficina haviam trabalhado nela em segredo aberto. A solda rachada fora refeita. Chapas extras protegiam a base do canhão. As sapatas traseiras estavam mais largas, grosseiras, monstruosas. Caixas de munição tinham sido amarradas onde antes haveria carga. Um pedaço de lona cobria parte da cabine, inútil contra estilhaços,
mas reconfortante contra o olhar. O soldador de mão queimada estava ao lado dela, pálido, com o curativo sujo. O motorista também. 2 pracinhas carregavam projéteis, com o cuidado de quem carrega santos perigosos. Quando viram o sargento livre, ninguém comemorou. O tempo para isso não existia. Apenas abriram espaço. O sargento subiu na cabine e sentiu o caminhão ceder sob seu peso como um animal ferido. Tocou o volante. O metal estava frio. Girou a chave. Nada. Tentou de novo. O motor engasgou, cuspiu, recusou. Um silêncio cruel caiu sobre o grupo por 2 segundos inteiros. O sargento xingou tão baixo que apenas o painel ouviu. Fez sinal para empurrar. 5 homens se jogaram contra a traseira. As rodas afundaram, depois venceram a lama. O motorista auxiliar soltou a embreagem no momento certo. O motor tossiu, girou, morreu, voltou e finalmente pegou com um rugido rouco que pareceu uma ofensa pessoal à morte. A criatura viveu. O capitão correu até a porta da cabine. Você vai pela estrada baixa. A curva depois do muro quebrado dá visão para o avanço. Segure quanto puder. Não tente duelo longo. Bata e saia. O sargento quase sorriu. Era exatamente o que planejava antes de ser preso. Se eu não voltar? O capitão olhou para ele. Então pelo menos faça barulho suficiente para eles acharem que temos mais 3 dessas. Desta vez, o sargento sorriu de verdade. Mas foi um sorriso curto, sem alegria. O homem de sobretudo apareceu junto aos jeeps, furioso, tentando impedir a partida com palavras que já não alcançavam ninguém. O oficial americano gritava algo sobre responsabilidade, cadeia de comando, autorização. O som do motor cobriu quase tudo. O sargento apenas engatou a primeira marcha. Não avançou como tanque, não avançou como caminhão. Avançou como coisa improvisada, pesada, insultada pela própria física. A suspensão reclamava a cada buraco. O canhão balançava em sua base, preso por soldas grossas e esperança. As caixas de munição batiam contra o metal. O motorista segurava o volante com força suficiente para embranquecer os dedos. Quando passaram pelo portão do pátio, alguns soldados brasileiros abriram caminho em silêncio. Outros fizeram o sinal da cruz. Um deles tocou de leve a lataria, como quem toca uma imagem antes de uma procissão. A criatura desceu para a estrada envolta em névoa, deixando para trás o galpão, os papéis, os homens de prancheta e a sentença que ainda não havia sido formalmente anulada. O resto era papel. À frente, a curva baixa surgia entre árvores quebradas e fumaça. O ronco alemão crescia, firme, confiante. A artilharia inimiga ainda caía atrás deles, tentando isolar a posição. O sargento reduziu a marcha, sentiu a máquina sacudir, quase morrer, depois recuperar força. O soldador, agora servindo de artilheiro improvisado, girou a peça com dificuldade, alinhando o cano para o setor da estrada. Por um instante, antes de alcançarem o talude, todos ouviram claramente os motores alemães. Estavam perto demais. O sargento respirou fundo, baixou-se sobre o volante e levou a criatura para a posição de tiro. O sol ainda não havia nascido. A execução marcada para aquela manhã não acontecera. Em seu lugar, começava outra sentença, pronunciada não por tribunal, mas por aço, fogo e lama. E dessa vez, seriam os alemães que ouviriam o veredicto. A primeira coisa que os alemães viram não foi a máquina, foi o clarão. O talude escondia quase todo o caminhão, deixando à vista apenas a boca escura do canhão e parte da blindagem improvisada. A névoa fazia o resto. Para quem subia pela estrada, aquilo não parecia tanque, nem peça anticarro, nem caminhão, porque caminhões não apontavam canhões contra colunas blindadas. Era uma contradição parada atrás da lama. O sargento manteve o motor ligado, sentia a máquina como um corpo doente. O peso impossível sobre o eixo, o canhão puxando a estrutura, as soldas recém-feitas estalando em ruídos que ninguém queria interpretar. Atrás dele, o artilheiro respirava rápido demais. O carregador segurava o primeiro projétil como se segurasse uma decisão. Na estrada, os motores alemães cresceram. Primeiro apareceu um veículo de reconhecimento. Depois vieram blindados leves, acompanhados por infantaria junto às valas. Vinham com a calma de quem acredita que a resistência já está quebrada. Esperavam encontrar medo,
homens isolados e armas pequenas. Não uma peça anticarro montada sobre um caminhão morto e dirigida por um condenado. O sargento ergueu 2 dedos. O artilheiro girou a peça com esforço. O metal rangeu. O cano alinhou-se com o veículo da frente. O carregador fechou o ferrolho. Agora, disse o sargento. O primeiro disparo arrancou o mundo do lugar. A explosão saiu do canhão como um golpe dentro do peito. O recuo jogou a arma contra as travas, as sapatas morderam a terra, o caminhão deu um salto bruto e as rodas dianteiras levantaram por um instante. Poeira, ferrugem e lascas de solda desceram sobre todos. O motor morreu, voltou em 2 engasgos e continuou rugindo. Na estrada, o veículo alemão da frente se abriu em fogo. O projétil atravessou a lateral, encontrou combustível ou munição, e por meio segundo houve apenas luz dentro dele. Depois a explosão estufou a carcaça. A infantaria alemã se jogou no chão. O avanço parou como se tivesse batido em uma parede invisível. Ninguém dentro da máquina brasileira comemorou. O sargento já gritava para sair dali. 2 homens saltaram, levantaram as travas traseiras e ele acelerou antes mesmo de elas subirem por completo. A máquina deu um tranco, arrancou lama, quase apagou, então deslizou para trás do talude e desapareceu dentro da névoa. A resposta alemã veio tarde, mas furiosa. Metralhadoras costuraram o lugar onde eles tinham estado. Se tivessem ficado parados por mais 10 segundos, teriam virado uma fogueira com rodas. O sargento levou a máquina por uma trilha lateral mais estreita que sensata. O caminhão balançava. O canhão parecia querer arrancar-se do berço a cada buraco. Uma solda abriu um risco claro, como pele ferida. O artilheiro viu e não disse nada. Dizer tornaria real. Eles reapareceram 50 metros adiante, atrás de um muro de pedra quebrado. Na coluna alemã, a confusão havia se espalhado. O comandante do 2º blindado girava a torre procurando um alvo que já não estava lá. Ninguém sabia se tinham sido atacados por artilharia escondida, por um tanque camuflado ou por alguma nova arma aliada. A névoa ajudava a mentira. O 2º blindado expôs a lateral ao tentar contornar o veículo destruído. Para acertar, precisariam girar o canhão mais de lado do que o sargento considerava seguro. "Não tanto", gritou ele. "Se não girar, não pega." O sargento olhou para o ângulo, para as rodas, para a massa da arma puxando o caminhão. Fez a conta no corpo, não no papel. Cada fibra nele dizia que era risco demais. Cada explosão ao longe lembrava que prudência demais era apenas outra forma de morrer. Trava, atira. O 2º disparo foi pior que o primeiro. Como a peça estava angulada, o recuo empurrou a traseira do caminhão para o lado. O veículo deslizou, bateu contra o muro e quase tombou. A roda direita aliviou, como se a máquina respirasse no vazio. Mas o peso voltou. O chassi gemeu, as soldas aguentaram, e o projétil acertou o blindado alemão logo atrás da roda dianteira. Desta vez não houve explosão espetacular. O veículo parou soltando fumaça. O artilheiro brasileiro quis recarregar, mas o sargento agarrou seu casaco e gritou: "Fora!" Outra vez a máquina sumiu. Os brasileiros nas trincheiras viram aquilo como uma aparição. A coisa saía da névoa, cuspia fogo, cambaleava, desaparecia. Um cabo reconheceu a silhueta torta do caminhão do pátio e começou a gritar que a oficina tinha mandado um monstro para brigar por eles. A frase correu pela linha, e com ela veio algo que a linha brasileira estava perdendo: coragem organizada. Metralhadoras voltaram a atirar com mais firmeza. Morteiros, antes dispersos, começaram a cair sobre a infantaria alemã presa na estrada. O ataque alemão, que minutos antes parecia uma lâmina entrando em carne mole, encontrou resistência onde esperava colapso. A máquina não vencia sozinha. Nenhuma máquina vence sozinha. Mas ela havia feito a única coisa indispensável: quebrar a certeza do inimigo. O 3º tiro falhou. Perto de um celeiro queimado, o alvo era uma semilagarta que desembarcava a infantaria. O gatilho foi acionado. Houve um estalo seco, mas nenhum disparo. Por um segundo, todos congelaram. Falha. Se fossem atingidos ali, a munição amarrada na traseira transformaria a criatura em funeral coletivo. Baixa! A rajada alemã chegou como enxame. Balas bateram nas chapas improvisadas,
quebraram o vidro restante da cabine, e uma delas passou tão perto do rosto do sargento que ele sentiu o ar quente tocar sua bochecha. O carregador caiu para trás, com sangue no braço. O artilheiro limpou o mecanismo com movimentos violentos. O sargento fez a máquina avançar 2 metros, mudando o ângulo por instinto. O ferrolho fechou de novo. O disparo veio como raiva. A semilagarta foi atingida na frente, levantou de lado e parou atravessada na estrada. O 4º disparo passou alto, porque o caminhão sacudiu no instante do tiro. O projétil explodiu numa encosta, provocando apenas chuva de terra. Mas até o erro teve valor. Os alemães recuaram de novo, convencidos de que havia mais armas cobrindo a estrada. A essa altura, a criatura estava se destruindo. O motor fervia. A embreagem respondia mole demais. A base do canhão tinha 2 rachaduras visíveis. Uma das sapatas entortara. Cada novo disparo podia ser o último. Não porque faltasse munição, mas porque talvez não houvesse mais máquina depois dele. Os alemães tentaram reagir com método. Um blindado recuou para ganhar ângulo. Outro procurou posição mais alta. A infantaria lançou fumaça. Se conseguissem fixar a máquina brasileira e flanqueá-la pelo bosque, acabariam com ela em minutos. O capitão brasileiro percebeu o mesmo e mandou uma seção se mover pelo lado direito. Não para atacar de verdade, mas para fazer barulho, atirar, dar a impressão de contra-ataque. A máquina improvisada deixou de parecer uma aberração isolada e passou a parecer ponta de uma defesa maior. Era isso que salvava todos. Não a força real, mas a dúvida plantada no inimigo. O 5º disparo foi o mais importante. O alvo era um blindado tentando empurrar pela lateral da estrada. O sargento conduziu a criatura até uma depressão rasa, quase atolando. As rodas patinaram. Por um instante, pensou que ficariam presos ali, expostos. Então o caminhão venceu a lama e subiu bastante para que o canhão tivesse linha de tiro. O artilheiro baixou a mira e esperou a máquina parar de balançar. O disparo atravessou a fumaça e atingiu o blindado na frente. O veículo parou de imediato. A tripulação tentou sair, mas uma explosão interna lançou fogo pela escotilha. A coluna alemã, já hesitante, quebrou de vez. Não foi pânico, foi recuo para reorganização. Pararam de avançar, procuraram cobertura, chamaram a artilharia, recalcularam. E naquele intervalo, os brasileiros respiraram. Minutos, apenas minutos. Mas na guerra, minutos são território. Minutos são feridos retirados, munição levada à metralhadora, linha refeita. Minutos são a diferença entre uma posição que desmorona e uma posição que aguenta. Quando a artilharia alemã tentou responder, a máquina já havia mudado de lugar. Não muito, não bem, o suficiente. Um projétil explodiu onde ela estivera. Outro caiu perto, ferindo o soldador no rosto. O sargento sentiu o motor morrendo pelo cheiro. Óleo queimado, água fervendo, metal cansado. A criatura dera mais do que qualquer homem tinha direito de exigir dela. Mais um? Perguntou o artilheiro. O sargento olhou para a estrada. Os alemães recuavam para trás da curva, levando feridos e reposicionando blindados fora da linha direta. Insistir agora talvez destruísse a máquina sem necessidade. A parte difícil não era saber quando atacar, era saber quando parar. Não, disse ele. Agora a gente some. A retirada foi quase tão perigosa quanto o combate. O caminhão não queria obedecer. A embreagem escorregava, a direção puxava para a direita, o canhão balançava atrás como peso de enforcado. 2 vezes quase tombaram. Uma vez o motor morreu. O sargento mexeu em uma válvula e tentou de novo. O motor pegou. Quando chegaram atrás da linha brasileira, ninguém sabia se devia aplaudir, esconder-se ou chamar um padre. Os homens saíram das trincheiras aos poucos. Viram o caminhão furado, as chapas amassadas, a arma ainda quente, o sangue no braço do carregador, o rosto do soldador cortado, o sargento imóvel na cabine. A máquina respirava fumaça. Uma das soldas principais havia se aberto pela metade, mas ela voltara. E mais importante, a estrada continuava brasileira. O capitão chegou pouco depois, sem fôlego, coberto de lama. Parou diante da criatura e viu, na mesma imagem, a prova do crime,
e a prova da salvação. O caminhão destruído, o canhão desviado, as soldas ilegais e, atrás de tudo isso, homens vivos que não deveriam estar vivos. O sargento desceu da cabine com dificuldade. As pernas quase falharam. O capitão segurou seu braço antes que caísse. "Quantos?" perguntou o capitão. "2 blindados destruídos, uma semi-lagarta parada, outro talvez fora de ação", respondeu o artilheiro. "Mais importante, eles pararam." O capitão olhou para o sargento. Não sorriu. Havia coisa demais morta ao redor para sorriso. "Então foi isso que você construiu." O sargento virou-se para a máquina. A criatura parecia menor agora, exausta, quase patética sob a luz fraca da manhã. Um monte de ferro condenado, salvo por solda apressada e teimosia. Ainda assim, por menos de 1 hora, ela havia sido a coisa mais importante do vale. "Não", disse ele com a voz rouca. "Foi isso que eles nos obrigaram a construir." Atrás deles, nas montanhas, os alemães reorganizavam o próximo movimento. A batalha maior não terminara. O tribunal ainda existia. A sentença ainda estava escrita em algum papel. Mas naquele pedaço de estrada, naquela manhã, ninguém queria ouvir falar de papel. Todos tinham ouvido o som da máquina impossível. Tinham visto o fogo sair de uma coisa que não deveria existir. Tinham sentido o inimigo parar. O amanhecer pós-batalha não trouxe paz. Trouxe gente demais escrevendo relatórios. Primeiro vieram os oficiais brasileiros, ainda com lama até os joelhos e olhos de quem tinha envelhecido em poucas horas. Depois vieram os americanos, mais silenciosos que na véspera. Por fim, apareceu o homem de sobretudo. Ele continuava limpo demais para aquele lugar. Continuava rígido, continuava segurando uma pasta como se nela coubesse a verdade. Mas todos ali tinham visto o que a pasta não podia explicar. A máquina estava parada junto ao galpão, fumegando, com o canhão inclinado por causa de uma base deformada. A cabine tinha buracos de bala. Uma chapa lateral pendia como pele rasgada. O chassi, reforçado com trilhos roubados da ferrovia destruída, exibia rachaduras abertas pelo recuo dos disparos. Era quase um milagre que aquilo tivesse voltado. Era ainda mais improvável que tivesse funcionado. Ao redor dela, homens se reuniam sem ordem. Vinham olhar, tocar, confirmar com os próprios dedos que aquela coisa existia. O soldador de mão queimada já falava em refazer a sapata traseira. O motorista dizia que a direção puxava para a direita. O artilheiro insistia que o mecanismo ainda podia disparar se limpassem a areia. O sargento ouviu tudo sem responder. Estava sentado sobre uma caixa de munição vazia, olhando para os próprios pulsos. As marcas das algemas ainda estavam ali, vermelhas, inchadas, absurdamente pequenas diante do que acabara de acontecer. Poucas horas antes, aqueles pulsos deveriam estar amarrados diante de um pelotão. O capitão brasileiro foi o primeiro a tentar consertar o mundo com palavras. Aproximou-se devagar, tirou o capacete e ficou diante do sargento. Não havia cerimônia pronta para aquele momento. Não existia regulamento sobre como pedir desculpas a um homem condenado e depois chamado para salvar a unidade. "Você fez o que precisava ser feito", disse ele. O sargento ergueu os olhos. A frase era verdadeira, mas pequena demais. E ontem isso era crime. O capitão aceitou o golpe em silêncio. Depois respondeu. Ontem ainda havia tempo para fingir que a guerra obedecia aos papéis. Foi talvez a única desculpa sincera dita naquele pátio. O relatório preliminar da batalha foi escrito em 2 versões. A primeira, destinada aos canais oficiais aliados, descrevia a ação como emprego emergencial de plataforma anticarro improvisada sob comando brasileiro. O texto evitava a palavra sabotagem e substituía caminhão destruído sem autorização por veículo previamente avariado, adaptado em circunstâncias de necessidade operacional. A peça capturada, antes motivo de acusação, virou armamento recuperado e posto em uso. A violação de cadeia de comando transformou-se em iniciativa técnica diante de ameaça imediata. A linguagem burocrática também sabe ressuscitar mortos. A segunda versão, mais curta e mais perigosa, circulou entre homens que estiveram lá. Nela, diziam que um sargento condenado tinha sido retirado da cela minutos antes da execução, subira em um caminhão que não deveria andar,
comandara uma arma que não deveria atirar e parara uma coluna alemã que não deveria ter sido parada. Essa versão não foi assinada. Justamente por isso sobreviveu em cartas, conversas e memórias de enfermaria. No fim daquela tarde, a sentença de morte foi suspensa formalmente. Não anulada de imediato. Suspensa. A diferença parecia absurda, mas importava aos homens de prancheta. Ninguém queria admitir depressa demais que o tribunal da véspera havia condenado o único homem capaz de impedir o colapso daquela manhã. A suspensão permitia transformar vergonha em procedimento. O homem de sobretudo protestou. Alegou que resultado positivo não apagava a violação grave. Disse que aceitar aquilo enfraqueceria a disciplina. Mas suas palavras, antes afiadas, agora batiam contra algo invisível e caíam sem força. O campo de batalha havia apresentado argumento melhor. O capitão brasileiro, desta vez, não pediu permissão. Recomendou o sargento por bravura em combate e iniciativa excepcional sob fogo inimigo. O texto foi redigido com cuidado, como se cada frase precisasse atravessar um campo minado. Não mencionava a condenação, as algemas, nem o depósito onde ele esperara a morte. Falava de coragem, rapidez de adaptação e contribuição decisiva para a manutenção da posição. Era uma mentira por omissão, mas talvez fosse a única mentira capaz de salvá-lo. Nos dias seguintes, a máquina voltou a ser trabalhada. Não com uma urgência clandestina das 3 noites, mas com autorização relutante, quase envergonhada. Agora havia requisições assinadas, munição liberada, oficiais querendo medir, fotografar, compreender. O sargento, oficialmente perdoado, não parecia interessado em comemorar. Aceitou ferramentas de volta como quem recupera parte do corpo, reforçou o berço do canhão, mudou a posição das caixas de munição e reduziu o peso onde pôde. A criatura ganhava melhorias, mas perdia o segredo. Isso o incomodava. Sabia que a máquina funcionara porque o inimigo não a esperava. A surpresa era metade da arma. A outra metade era desespero. Transformá-la em projeto aprovado talvez a matasse de outra forma, por excesso de explicação. Quando o engenheiro perguntou onde aprendera aqueles cálculos, ele apontou para as mãos e disse: "Aqui." A recomendação seguiu para a retaguarda, e então começou o estranho desaparecimento. Primeiro, seu nome passou a variar. Em um relatório, surgia com sobrenome escrito de um jeito, em outro, com uma letra trocada. Em uma lista de pessoal, aparecia apenas como Sargento Mecânico Brasileiro. Em um memorando aliado, virou Brazilian Motor Sergeant. A máquina, antes descrita em detalhes, passou a ser mencionada de modo genérico. O processo disciplinar recebeu nova capa, com a anotação de que deveria ser arquivado em separado por envolver material aliado e questões de segurança operacional. Separado, em linguagem de arquivo, muitas vezes significa enterrado. Meses depois, quando a guerra na Itália avançou para outros nomes e outros morros, quase ninguém falava mais daquela manhã. Havia mortos novos, batalhas novas, frio novo. O sargento continuou trabalhando até onde os rastros permitem seguir. Há um registro de transferência para uma seção de manutenção mais próxima da retaguarda. Há uma nota sobre ferimento leve por estilhaço. Há um pedido de peças assinado por ele, ou por alguém usando seu nome. Depois, as pegadas se tornam falhas, interrompidas, contraditórias. Uma versão diz que foi enviado de volta ao Brasil antes do fim da campanha. Outra afirma que permaneceu na Itália até a rendição alemã. Um depoimento tardio menciona um mecânico que não gostava de medalha, embarcando em silêncio. Uma carta de família, nunca confirmada, fala de um homem que voltou diferente e jamais contou aos filhos porque acordava quando um caminhão velho engasgava na rua. A condecoração também se dissolveu. O pedido existiu. Um número de protocolo aparece em uma relação parcial. Uma menção lateral fala em ação de caráter incomum envolvendo plataforma adaptada. Mas o despacho final não está onde deveria estar. A folha seguinte foi arrancada. A borda irregular ficou presa à pasta, amarelada, como tecido cicatrizado depois de violência. No lugar onde deveria haver confirmação, há apenas uma cópia manchada do relatório de combate.
E no relatório, a frase que muda tudo permanece legível. A iniciativa do sargento impediu o rompimento da posição e permitiu a reorganização da defesa. Nenhuma medalha encontrada, nenhuma fotografia oficial com seu nome, nenhum retrato dele ao lado da máquina. Em uma imagem borrada, tirada talvez 2 dias depois da batalha, vê-se um caminhão deformado, coberto parcialmente por lona, e 3 homens ao redor. Um deles está de costas. Poderia ser ele. Poderia ser qualquer um. Por que apagá-lo? Essa é a pergunta que permanece. Talvez porque admitir sua história fosse admitir que a burocracia quase matou o homem certo na hora errada. Talvez porque a máquina envolvesse equipamento americano alterado sem permissão, armamento capturado fora dos canais previstos e uma cadeia de comando constrangida demais para celebrar a própria falha. Talvez porque heróis indisciplinados sejam perigosos depois da guerra. Durante o combate, salvam vidas. Depois, viram ameaça ao relato organizado que os exércitos preferem contar sobre si mesmos. Ou talvez o motivo seja mais simples e mais triste. Talvez ninguém tenha conspirado. Talvez a guerra apenas tenha seguido em frente, arrastando papéis, nomes e culpas na mesma lama onde arrastava homens. Talvez o sargento tenha sido esquecido não por maldade, mas por conveniência. O esquecimento é uma forma muito eficiente de covardia. A máquina desapareceu também. Não há registro claro de sua destruição. Pode ter quebrado definitivamente semanas depois. Pode ter sido desmontada para recuperar o canhão. Pode ter terminado em algum depósito, reduzida outra vez a peças, como se nunca tivesse sido mais que um erro mecânico. O aço não guarda nomes, mas os homens guardam, pelo menos por algum tempo. Anos depois, em entrevistas raras, veteranos brasileiros falariam de uma arma feita na oficina, de um caminhão que cuspia fogo, de um sargento quase fuzilado. Nunca contavam a história exatamente do mesmo jeito. Em uma versão, a peça era alemã, em outra, americana. Em uma, destruíram 3 blindados, em outra, apenas um, mas o suficiente para deter a coluna. A memória exagera, corrige, protege, inventa. Mas todas as versões preservavam o núcleo impossível. Um homem condenado foi chamado de volta porque sua desobediência se tornou necessária. Talvez seja isso que os arquivos tentaram esconder e não conseguiram. A guerra gosta de transformar a obediência em virtude absoluta. Mas há momentos em que sobreviver exige uma traição pequena contra a ordem para impedir uma tragédia maior contra os vivos. O sargento entendeu isso antes dos oficiais. Entendeu não porque fosse filósofo, estrategista ou visionário, mas porque passara a vida ouvindo máquinas quebradas. Sabia que, quando uma peça essencial falta, não adianta rezar para o manual. É preciso adaptar, cortar, soldar, arriscar. E assumir que, se der errado, chamarão de crime. No fim, foi isso que sobrou dele. Não uma estátua, não uma rua, não uma fotografia limpa. Sobrou uma sentença sem confirmação de execução. Sobrou um relatório recomendando louvor. Sobrou uma página arrancada. Sobrou a lembrança de um caminhão impossível descendo para a névoa, no lugar de um homem que deveria estar marchando para a morte. Até lá, ele permanece como sua máquina, meio real, meio lenda, montado com pedaços de documento, memória e silêncio. Um sargento brasileiro enviado à Europa para lutar em uma guerra que quase não tinha lugar para ele. Um mecânico condenado por criar uma arma. Um homem salvo pelo próprio crime. E depois apagado, porque alguns milagres são úteis no campo de batalha, mas inconvenientes demais para sobreviver nos arquivos.